Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, está escrito no versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me, ou ajuda a minha incredulidade. Meu irmão, minha irmã, note que este homem, ele estava muito aflito. E a aflição dele aumentou depois que ele trouxe o seu filho para os discípulos expulsar o demônio dele, resolver o problema, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Agora você se coloque no lugar deste homem. Você está aflito, você está desesperado, porque quando se tem um filho nessa situação, o filho sofre, mas talvez a família, o pai, a mãe, sofre mais. O sofrimento para o pai talvez seja pior. Imagina a preocupação, o desespero, a ansiedade, porque aquele pai queria ver o seu filho liberto. Veja o que ele relata para o Senhor Jesus. Porque Jesus pergunta: há quanto tempo há que lhe sucede isto? Aí ele diz: desde a infância. E ele diz: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o destruir. Então eu imagino o cansaço que aquele homem estava de tanto vigiar o seu filho, porque ele sabia que a qualquer momento o espírito maligno, um espírito mudo, um espírito surdo, ele jogava, ele não sabia a hora que esse espírito ia jogar o seu filho no fogo e na água para o destruir. Ele não sabia, então ele tinha que ficar vigiando. Eu imagino o cansaço que este homem carregava. E esse cansaço aumentou repentinamente, essa aflição aumentou repentinamente, esse desespero aumentou repentinamente, quando ele veio procurar, talvez veio procurar até o Senhor, mas o Senhor estava no monte da transfiguração. Então, quando ele procura o Senhor, ele encontra os discípulos. Os discípulos até tentam expulsar o demônio, mas eles não conseguem. Eu imagino o desespero deste homem, porque o desespero dele é visto no que ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, talvez quando ele veio até os discípulos, ele estava com o coração cheio de fé e de esperança. Mas como os discípulos de Jesus, eles eram discípulos, eram apóstolos, que tinham recebido poder para expulsar o mal, os discípulos não puderam, então com certeza ele começou a ficar incrédulo com respeito ao Senhor Jesus também. Provavelmente deve ter passado pela mente dele o seguinte: se os discípulos não conseguiram, será que Jesus vai conseguir expulsar esse demônio, resolver esta situação? E diante desses pensamentos, a ansiedade e o desespero veio sobre ele. É o que nós percebemos, é o que eu percebo aqui, nessa expressão dele, esse modo de falar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus então ele diz: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Agora, aplicando isso à nossa vida hoje, quantas das vezes você ora, você faz uma corrente na igreja e você sabe que é um mal que está ali, que tem que ser expulso, e o mal não sai. O mal não sai.
E isso gera uma aflição, um desespero muito grande. E vem aquela dúvida, será que o Senhor quer fazer? Ou pode fazer esse milagre de trazer essa libertação? Nessa hora Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Eles trouxeram até os discípulos. Mas os discípulos não puderam expulsar. Mas Jesus pôde. E olha o que vai acontecer aqui no versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha que interessante. Veja que este homem, este pai deste menino lunático, ele estava perdendo a fé, mas ele permaneceu humilde. Quando a fé falha, nós devemos continuar orando mesmo assim. Quando a dúvida tenta entrar no nosso coração, nós devemos continuar insistindo com Deus, principalmente se nós sabemos que aquilo que estamos pedindo é da vontade de Deus, que aquilo é preciso para que nós possamos até viver uma vida melhor com Deus, para que nós possamos servir a Deus. Quando a fé começa a falhar, quando começa a surgir dúvidas, nós devemos orar mesmo assim. Este homem, ele disse, se tu podes fazer alguma coisa, mas ele estava orando. Ele estava ali diante de Jesus, ele não abandonou o Senhor Jesus, ele não virou as costas. Ele poderia ter pegado o seu filho e ido embora e nem feito nenhum pedido ao Senhor Jesus. Mas ele permaneceu diante de Jesus, mesmo naquela situação adversa. Ele falou o que estava no seu coração. E o Senhor Jesus o compreendeu. Porque Jesus não disse, então tá bom, se eu posso fazer alguma coisa, você está duvidando, então eu não vou trazer a solução para você. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então, esta palavra do Senhor fez com que ele clamasse com lágrimas e dissesse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Essa deve ser a nossa atitude quando nós estamos orando e a solução ainda não veio, a resposta ainda não veio. Veja que mesmo depois de Jesus repreender o espírito maligno e dar ordem para ele sair e não entrar mais nele, o demônio clamando agitou ele com violência e fez o menino cair no chão. Ao ponto do menino ficar como morto. E muitos diziam, está morto. Está morto. Veja que o demônio agitou ele com violência. Parece que a situação piorou. Mas não, aquilo era o mal saindo. Às vezes, coisas parecem que estão piorando, dando errado, quando nós estamos orando, clamando a Deus. Mas só parece. Porque, na verdade, aquilo é o mal saindo, é a resposta de Deus chegando em nosso favor. Então, creia, meu irmão, creia, minha irmã, e permaneça firme diante do Senhor Jesus, orando, buscando a Ele de todo o coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.